Estamos aqui para mais uma aula de informática para concurso, de noções básicas de informática, e nós vamos falar sobre memória ROM e um tipo de memória muito especial que cai muito em concurso público, que é o BIOS. E o BIOS ele também tem uma referência ao CMOS, a gente já vai falar sobre isso. Essa aula então é muito importante para você que está estudando para concurso público. Se você não me conhece, sou o professor Vinícius Faria, do Clica Ali Questões de Concursos e também do Clica Ali Informática para Concurso. São dois canais que eu recomendo que vocês sigam para poder estudar informática para concurso. Então vem comigo aqui, vou começar fazendo aí uma referência à memória ROM, lembrando da aula anterior. Se você não assistiu, assista a aula anterior, que a gente fala um pouco sobre tecnologias de memória ROM, que é uma memória de somente leitura. E na placa-mãe nós temos uma memória especial, tá? Um sistema especial que fica armazenado num tipo de memória ROM. E esse tipo de memória ROM é chamado CMOS. Então toda vez que você ver essa abreviação CMOS, CMOS, CMOS é uma tecnologia de semicondutor que é utilizada para guardar o BIOS, que nós vamos falar agora então sobre o BIOS, que é o sistema básico de entrada e saída. Então BIOS é Basic Input Output System, tá? Então nós vamos falar sobre ele. E é muito importante estudar, quando a gente começa a estudar informática, pessoal, vocês usam inteligência artificial, e eu vou procurar colocar aqui para vocês entenderem um pouco, vou compartilhar a tela, para como é apresentado para vocês os conteúdos que são feitos por inteligência artificial e como que nossa aula vai desenrolar, e vocês vão ver que interessante que é a diferença, tá? Então coloquei aqui, ó, BIOS, deixa eu pegar aqui, BIOS, Basic Input Output System. Então, se você quer fazer a anotação, ele é o que? Ele é um firmware, tá? Aqui tá software, fundamental gravado na placa-mãe do seu computador. Bom, a gente já vai falar sobre ele. Ele é um sistema básico, tá? E aqui ele fala sobre algumas funções, sobre algumas questões, tá? Então, aqui ele fala que tem função do post, do boot e gerenciamento básico. Então, ele já divide o BIOS de uma forma errada, tá? Então nós vamos começar a falar do BIOS, eu só queria trazer que ele é o sistema básico de entrada e saída. Para mim o que interessa é só isso aqui, ó. O que ficou certo aqui dessa aula é isso aqui. Então anota aí BIOS, Basic Input Output System. Isso aqui só que eu quero dar a resposta da IA, porque o resto não presta para vocês. O que presta é o seguinte, é entender que esse sistema básico de entrada e saída, ele tem na placa-mãe, então, um chip chamado CMOS, é um chip especial de memória, que guarda um firmware, que é um software que é dentro de um chip. Então o nome disso não é software, é firmware, tá? Claro que se numa questão de concurso falar software, você vai, tá, já não falou firmware, mas não é o mais interessante da questão, você pode até considerar. Mas é firmware, tá? Todo software conectado, gravado dentro de uma memória ROM. E esse sistema básico, ele possui 3 programas básicos, tá? São 3 programas básicos. E quais são eles e para que eles servem? Então, o primeiro programa básico é o I/O, tá? I/O. O I/O é o Input e Output. Ele é o sistema que vai permitir, quando você ligar um computador, esse sistema básico garante que você consiga lidar com o software e com o hardware básico da máquina para poder instalar um sistema operacional, porque quando você compra uma máquina nova, um PC, por exemplo, ele não tem nenhum sistema. Então ele não sabe se você quer Linux, Windows, mas como que você vai fazer a primeira inicialização e lidar com o teclado, mouse e vídeo se não tem um sistema ainda? Então, por isso que existe o BIOS. Ele é um sistema básico, ele vai te dar acesso, esse primeiro programa vai te dar acesso à tela, acesso ao teclado, para você poder interagir com o computador. O I/O é responsável por isso. Primeiro programa. Segundo programa do BIOS. O segundo programa do BIOS é o POST, que é Power On Self Test. O POST eu acho que ele colocou aqui. Vamos dar uma olhada aqui na inteligência artificial. O que ele falou do POST? Power On Self Test. Ao ligar a máquina, o BIOS, né, o sistema básico, faz um pente fino para testar a integridade da memória RAM, processador, disco rígido e outros periféricos. Então aqui vamos fazer uma explicação um pouco melhor. Power On Self Test, ele vai fazer o teste dos elementos básicos necessários para operar um computador e alguns diagnósticos básicos também.
Primeira coisa que ele faz, quando você liga a máquina, um computador para funcionar, ele precisa pelo menos ter uma placa de vídeo, um processador e memória RAM. Tá? Ele não precisa ter disco, você pode funcionar por um pendrive, por exemplo, colocar um sistema operacional num pendrive. Não precisa ter HD, SSD, nada. Ele não precisa ter drive de CD, nem de Blu-ray, placa de rede, não. Ele tem que ter placa-mãe, né? Claro, processador, memória e placa de vídeo. Se algum desses elementos não são encontrados, o post ele faz esse teste se tudo está ok. Se um desses elementos não estiverem ok, o que acontece? O computador vai identificar o erro e vai lhe mostrar o erro. Porém, quando o erro ocorre nesses três componentes, no gráfico, na memória e no processador, é impossível gerar imagens na tela, porque ele não está conseguindo lidar com esse tipo de elemento e não consegue formar uma imagem. E é por isso que computadores, quando estão com problema em algum desses três elementos, ele vai fazer bips. Ou bip curto, bip contínuo, bip longo, 3 bips. Esses bips é uma forma da máquina manifestar o que está acontecendo na máquina. Cada tipo de bip ele demonstra um tipo de erro. Tá? Quem tem bastante experiência com informática acaba ouvindo os bip e fala, pô, isso aí é mau contato na memória RAM. Você limpa a memória e pronto, resolve, né? Então a gente tem já uma experiência. Então o post vai fazer esses testes. Além disso, o post ele testa presença de teclado, tanto é que se o teclado não for identificado, ele vai aparecer um erro, teclado não identificado, pressione F1 para continuar. Quer dizer, encaixe o teclado e aperte F1, é isso que ele diz. E também ele faz diagnóstico de disco, muitas vezes HD, tá? HD ele descobre se os mecanismos internos estão com erro e ele começa a dar um alerta também quando liga a máquina. Então o post é responsável por testes. Então I/O, manipulação do computador, entrada e saída, controla periféricos básicos, teclado, mouse e monitor. Post, programa de teste da placa-mãe, que vai fazer toda a testagem de processador, memória, placa de vídeo e alguns periféricos também. E depois nós temos um terceiro programa. O terceiro programa ele é chamado Setup, que é o programa que a maioria coloca como BIOS. Né? A maioria conhece esse programa, que é onde você vai fazer a configuração da placa-mãe. Ele geralmente você acessa o setup por meio do delete. Quando você liga o computador, você fica apertando delete, ele entra. Algumas máquinas é F2, algumas é Alt F2. Então cada placa-mãe tem uma forma de acessar esse setup. E dentro desse setup existem diversas configurações. Data e hora, disco, qual disco que é para ler primeiro, então às vezes você tem 3 SSD, 2 HD, você quer saber onde está o sistema principal, qual que é para eu dar o boot, né? Existe uma palavra referente a boot. O boot nada mais é que a partida do motor, sabe? O boot é a partida do sistema operacional. O boot é a ação de carregar na memória o sistema operacional. Então você pode ter um Linux e um Windows em discos diferentes. Qual que você quer que dá boot primeiro, no Windows ou no Linux? Então a gente chama isso de ordem de boot. Quando a gente vai instalar um computador, formatar um computador, a gente tem que ignorar o boot do HD e mandar dar o boot no pendrive, por exemplo. Então primeiro boot eu quero o pendrive para eu poder formatar um computador, enfim. Tá? Lá dentro tem várias configurações também de memória, de velocidade de dispositivos. Você pode habilitar e desabilitar periféricos e placas que são on-board. Lembra que lá na nossa segunda aula, a gente falou sobre componentes da placa-mãe e a gente falou que tem placa-mãe, tem placa de rede on-board, tem placa de som on-board, placa de vídeo on-board. Você consegue desativar esses componentes. A gente faz isso quando queima algum componente, ele começa a gerar algum erro. Então a gente desabilita um componente e adquire uma placa off-board de rede, por exemplo. Queimou sua onboard por conta de um raio. Quando fica habilitada, ela gera alguns erros. Você desativa ela pelo setup. Ele vai matar aquela placa e você compra uma nova placa, instala e fica tudo bem. Tem como programar o horário de ligar o computador automaticamente, que hora você quer que ele ligue, que hora você quer que desligue, enfim, os setups eles não são padronizados, cada fabricante tem os seus tipos, né? Existem vários tipos de setup, mas o setup é o programa de configuração da placa-mãe.
Então, em resumo, o que mantém, o que a gente pode tirar sobre o BIOS? É um sistema básico, não é volátil, ele vem de fábrica na memória ROM. A memória ROM é somente leitura, não é uma memória feita por alteração. Porém, olha que interessante, utilizando um tipo de memória ROM que a gente tem chamada EEPROM, que ela é eletricamente atualizável, você consegue alterar esses padrões do setup, data, hora, fazer a configuração da placa-mãe. E como que é elétrico, eu preciso daí de uma fonte de energia para manter essas alterações salvas, porque daí os parâmetros mudam, mas se acabar a bateria do computador, vai perder as configurações. Então, uma característica interessante do BIOS é que ele possui, para manter essas alterações que você faz, porque cada usuário que compra uma placa-mãe instala recursos diferentes, tem necessidades diferentes, tem fusos horários diferentes, né? Então, ele tem uma bateria, que eu mostrei também na aula 2 ou 3, que fala sobre placa-mãe, que é o slot da bateria. Essa pilha, né, a bateria CR2032, igual bateria de controle remoto, de veículo, enfim, de lítio, né, parece aquela balinha, né, de balanças aí, quem tem balança em casa está fazendo dieta. Essa bateria, ela mantém energizado e os valores do setup em dia. Não vai perder por isso que quando você tira da tomada não perde o setup, tá? Então ele mantém em dia. Se o computador começa a atrasar data, começa a perder data e hora, essa pilha aí que tá fraca, é só trocar, tá? Então é uma característica. Lembrando que computador com data errada não conecta na internet, precisa estar com a data e hora certa. Então, o que a gente pode tirar disso é que o BIOS fica dentro de um chip, de um semicondutor chamado CMOS. O BIOS ele pode possuir, e possui, né, 3 programas básicos: I/O, Input Output, POST, Power On Self Test, e Setup, que é o programa de configuração da placa-mãe. As atualizações do BIOS ele é uma memória ROM, então ele é somente leitura. As mudanças no setup são mantidas por conta da energia fornecida pela bateria que fica na placa-mãe. Então, resumindo, é isso, essa aula. Se você gostou, acredito que você vai se inscrever nesse canal. E bora, minha gente, que estuda passa. Um grande abraço.